Eu quero ainda compartilhar então, continuando o que ministramos no encontro passado, na reunião passada, quero compartilhar com você sobre essa enfermidade que havia lá em Gálatas, a doença dos Gálatas, né, comparando com o livro do pastor Aloísio, né, o estudo de Gálatas. Nós estamos ministrando aqui cada capítulo. Eu não terminei o primeiro, eu vou terminar hoje, amém? Mas quero orar com você, quero que você curva a tua cabeça aí, dê a mão para o teu irmão. Nós vamos receber a palavra e pedimos que Deus venha falar conosco. Se Deus não falar conosco, pode esgoelar o pastor, mas não vai sair nada, amém? Você pode orar com o seu irmão? Ora pela vida dele aí, fala assim: ó Deus, abençoa meu irmão aí, ora por ele, quero ouvir a sua voz orando. Oh Jesus, fala com os nossos irmãos nessa noite. Ó Deus, opera no coração de cada um deles e manifesta o poder do Senhor. Transforma a vida dos meus irmãos. Libera a sua palavra poderosa que traz revelação, que traz conhecimento da tua vontade. Ó Deus, livra-os da obra do inferno. Tira toda a distração, tudo que possa roubar a palavra. Que o Senhor esteja mudando, Deus, o coração deles e instrui com toda a sabedoria e conhecimento do Senhor o que o Senhor tem para cada um deles, em nome de Jesus. Que eles possam sair daqui fortalecidos, Deus, que eles possam sair daqui mais fortes do que chegaram, levando uma palavra que os sustentarão a semana toda, que os farão, Senhor, prósperos e, Senhor, e fecundos a semana inteira, para gerar, Deus, em cima dessa palavra, aquilo que o Senhor tem para cada um, em nome de Jesus, amém. Declaro comigo, em nome de Jesus, esta palavra, ela é poderosa para mudar a minha história e para me levar a um nível maior de conhecimento da plena vontade de Deus, em nome de Jesus, amém. Agora dá um abraço no irmão, fala amém. Se você é mais ousado, dá um beijo no rosto do irmão, fala assim: amém, irmão. Aleluia, glória a Deus. Não posso falar assim, nem todos são casados, né? Senão gera um problema. Glória a Deus, irmãos, amém. Amém, olha, estou falando amém, os líderes vão falar amém. Só os líderes, amém? Amém. Só os líderes em treinamento e anfitriões, amém? Amém. Toda a igreja, amém? Amém. Quando eu falo amém, a igreja fala amém. Por favor, em nome de Jesus. Abra lá em Gálatas 1 então. Vamos ler novamente, do 1 ao 10. E vou fazer um overview só do que vimos semana passada. E vou entrar para concluir essa palavra aqui hoje e orar com você, para que Deus nos livre das enfermidades, da enfermidade dos Gálatas, da doença dos Gálatas, amém? Tinha uma doença operando na igreja dos Gálatas, lá na Galácia, cidades da Galácia, várias cidades naquela região, e havia uma enfermidade espiritual ali, e eu queria que você acompanhasse comigo, lendo então, verso 1 de Gálatas 1, diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos, amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja, que quer dizer anátema? É mais do que amaldiçoado.
Vamos trocar aqui. Vou falar o finalzinho, nós vamos falar o significado correto. Então, se alguém, ou qual não é, ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue outro evangelho que vá além do que vos tenhas pregado, que vá para o... De novo, que vá para o inferno. Anátema é, vá para o inferno. Uau! Assim como já dizemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebesse, vá para o inferno. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Aleluia. Então aqui há uma situação que Paulo verifica nos Gálatas, e ele se levanta com uma indignação e libera uma palavra dura aos Gálatas. E ele fala para os Gálatas: olha, vocês estão vivendo em cima de outro evangelho. Nós ensinamos a graça de Deus e vocês estão rejeitando a graça para viver debaixo da lei, e isso anula a graça. Você não está livre da lei só por causa de uma posição humana, mas alguém morreu no teu lugar para você andar agora pela graça. Então os Gálatas estavam escolhendo viver o seu dia a dia agora, não mais pela graça, e sim pela lei. Essa doença que estava ali generalizando naquelas igrejas da Galácia, muitas vezes está presente na nossa família, na nossa casa, nos negócios, na igreja hoje, e nós temos que ter cuidado com isso. Estou reforçando o culto passado. Nós vivemos muitas vezes crendo que somos salvos, fomos salvos pela graça, pela misericórdia do Senhor, porque tomamos posse do que o Senhor fez na cruz. Então pela graça sou salvo mediante a fé em Cristo Jesus, mas eu vivo dia a dia procurando as justificativas pelos meus sofrimentos, por exemplo. Ou se eu estou enfermo é porque Deus está mal comigo, se eu pequei é que vai vir castigo. Agora se eu faço algo bom, eu fico na expectativa que Deus me abençoe. Não é assim? Ah, Deus, olha como eu fui fiel essa semana, não briguei com a minha esposa nem um dia, lavei toda a louça. Ah, ela me pedia as coisas, eu arrumei. Olha, eu deixei o cartão com ela, Deus, e não pedi para ela me devolver, nem pedi para olhar os canhotinhos do que ela gastou a semana toda. Então Deus, porque eu fui tão bom, eu quero um presente. Deus não age assim, amém? A tua generosidade, ela ainda é imperfeita e inapropriada para atrair a bênção de Deus. Deus não abençoa você porque você é bonzinho. Você está me ouvindo? Quantos bonzinhos eu tenho aqui? Tem uma boazinha aí. E o resto, são tudo marvado? Você conhece a história do bonzinho, do marvado? Conhece ou não? Não, tinha lá o caipira, lá de São Manuel, lá da minha terra. Falar nisso, cadê a nossa São Manuelense aqui, meu Deus do céu? Meus irmãos ainda estão meio em férias, tem que tolerar. Mas aí esse caipira foi lá numa rinha de galo, tinha uma briga de galo, aí falou assim: nossa, qual que é o bom aí? Aí mostrou: bom aquele branquinho, que branquinho é bom. Aí foi lá no bom e apostou no bom. Aí soltaram os galos, saiu aquela briga e o bom tomou um couro do outro. Aí o caipira ficou bravo, foi com o rapaz: você não falou que esse era o bom? Falei: esse é o bom, o outro era o marvado. Que era o marvado que era duro. Então deixa eu falar, tem algum bonzinho aqui? E marvado, tem algum marvado aqui? Olha, você não é tão bom como você pensa, e também não é tão ruim. Na idade você é, você pensa que não é, ou você está num estágio novo, mas você é, olha, vou te falar, se não fosse o sangue do Cordeiro por você, o seu lugar era o inferno. Amém? Não tem imperfeição nenhuma em você. Por mais que você tenta fazer as coisas direitinho, alguma coisa você às vezes deixa e acaba pisando na bola e falhando. Então a palavra de Deus em Romanos 3 diz que não há nenhum justo sequer, e todos carecem da glória de Deus.
Não há um justo, nós erramos. Por mais que nós queremos fazer as coisas certas, nós erramos. O grande problema é isso, que porque erramos, vivemos debaixo da lei do merecimento. E aí eu acho que eu não posso liderar uma célula, eu acho que eu não posso servir a Deus, eu acho que eu não posso tomar ceia. Já viu aqueles que não tomam a ceia porque estão mal, eles têm uma vida errada e falam assim: não, eu não vou tomar ceia porque eu tenho uma vida errada. Ele está invalidando o sangue de Cristo. E tem aquele que tem a vida errada e fala assim: não, eu vou tomar ceia porque eu estou livre de tudo. Vou te falar, nenhum nem outro estão agradando a Deus. Mas aquele que se arrepende e anda debaixo do temor de Deus, fala assim: Deus, eu sei que eu não sou bom, mas é no seu sangue que eu me revisto do seu perdão. Esse sim é digno, vai entrar justificado. Amém, irmãos? Sabe, no momento a gente pensa que Deus está zangado conosco, porque a gente não consegue cumprir a vontade dEle. E em outro momento, pensamos que Deus está feliz porque a gente faz coisas boas e as coisas estão dando certo. Deus não age assim. Essa é uma doença, porque nós estamos declarando então que a cruz de Cristo não tem poder na nossa vida, são as nossas obras. Sabe, quando você age errado, sabe como Deus olha para você? Ele olha para você e vê você lavado com o sangue de Cristo Jesus. Quando você peca, Ele vê Cristo Jesus morto na cruz, então Ele não consegue enxergar o seu pecado. Ele diz que das suas transgressões eu não me lembrarei jamais. Você está me ouvindo? Ele não se lembra daquilo que fizemos de errado. Então para de ficar lembrando Ele. Nós vivemos assim. Deus diz que nos perdoa, mas nós vivemos uma vida como se Ele não tivesse nos perdoado. E ficamos cobrando, inclusive do irmão, porque nós fazemos assim, não fazemos assim? Não fazemos assim com nossos filhos? Se eles erram, a gente pune? Sim ou não? Se você é um bom pai, você faz isso. Se seu filho erra, você vai lá e corrige. Tem que corrigir. O problema é quando a gente não corrige. Mas o coração de um bom pai é corrigir amando. Por que você corrige seu filho? Porque você ama. Mas pastor, isso não é um pouco da lei do merecimento? Falei, o pai anda na lei do merecimento, mas Deus não anda assim. Deus anda debaixo da lei da graça. Tira a lei, é da graça, porque na graça não tem lei. A graça é de graça. Não importa o que você tenha feito, Deus, Ele é bondoso e tem poder para te libertar de toda maldição. Ele disse que Ele se fez maldito na cruz no seu lugar. Então tem maldição familiar na tua vida? Tem coisas acontecendo? Lembre-se, Cristo Jesus morreu por isso. Você só tem que tomar posse e aprender a se apropriar da graça. As pessoas acabam então encarando essa vida de andar debaixo da lei do merecimento como algo cansativo e pesado. Não dá vontade para fazer a obra porque eu nunca estou pronto. Quando eu vou fazer, eu erro. Se você... Eu já fui assim também. Na hora de fazer a célula, saiu uma discussão em casa e você fica mal. E aí o que você faz? Faz a célula ou não faz? Liga lá para o teu pastor, para o teu discipulador: olha, acabei de brigar com a minha esposa aqui, não ficamos bem, então nós não podemos fazer a célula. O que é isso? Isso é a lei do merecimento. Eu já perdi a paciência com a minha esposa, ela perdeu comigo em reuniões, antes de célula. Eu lembro até hoje que a gente foi fazer a gente ia sair para a célula, era na casa lá do Sérgio e da Helena, e ela ficou bicuda comigo e falou que não ia. Eu não vou na célula hoje. Eu falei: você não vai? Eu falei: então também não vou. Aí eu sentei do lado dele, eu falei assim, vamos aproveitar, vamos assistir novela para aproveitar? Já que nós vamos desviar mesmo, já vamos para as cabeças, vamos mexer com as novelas, viu? Os noveleiros que estão aqui é tudo desviado, vocês são noveleiros. Vocês precisam se converter. Quem gosta de novela é desviado, viu? Pergunta para o irmão do seu lado: você gosta de novela? Você assiste? Está desviado. Está desviado, irmão? Se arrepende, recebe Jesus. Ok, Itália. Ok, quer um papel de novo? Quer que eu mande imprimir? Ok, espera só um pouquinho. Imprimir. É a mesma impressão da semana passada. Eu vou mandar mais uma vez, imprimindo. Pode pegar na sala para o Osmário acompanhar. Amém? Então, veja que às vezes as pessoas, eu fiz isso com ela, né? Aí eu fiquei esperando dar o horário assim, estava chegando perto do limite. Daí ela olhou assim para mim:
Levantou, foi passar batom com os olhos borrados, porque tinha chorado. Passou batom e vamos embora. Não falei nada também, não sou louco de cutucar mais. Já está indo, né? Já está indo, vou cutucar, vou ficar quieto. Depois eu falei com ela. Uma vez também que ela ministrar, falou assim: ó, você vai ministrar nos casais lá de casa, era lá em Guarulhos. Você vai dar essa lição, você que vai falar com as irmãs. Não, eu não vou falar. E era lição sobre submissão. Eu falei: você vai falar. Não vou falar. Vai falar. Não vou falar. Então tá bom, pode deixar que eu prego para elas, não tem problema. Você não precisa falar. E o tema da lição: submissão. Daqui a pouco ela veio tão sem graça. Ó, pode deixar que eu ministro para eles. Não, agora eu quero ministrar. Não, deixa que eu ministro. Tudo bem, pode ministrar. Nunca mais. Mas deixa eu dizer algo para você. Às vezes vão acontecer situações que você não vai estar bem. É que nós somos mais severos que Deus. Nós queremos punir o cônjuge. Você já viu isso? Que a gente sabe agulhar, apertar o botão, né? Terceira Guerra Mundial, aperta esse botão, desocupe o local em 5 segundos. Esse casamento explodirá em 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6. Aí o Hulk tentando se transformar na hora, David Baker, a Mulher Maravilha, né? A Electra, sei lá, um monte de super-heróis ali para brigar, atingir raio, gente ficando verde, vermelha, roxa, né? Gente com aquela risadinha do Coringa. É tudo, né? Deixa eu falar um negócio, irmãos. Às vezes vão vir dias difíceis e nós vamos querer julgar ou andar debaixo da lei do merecimento. Por exemplo, tem uma faísca aqui. Aí o que normalmente o casal faz? 3 dias de bico. E aí, o que tem de almoço hoje? Tá lá, olha aí. Arroz destemperado, sem sal, azedo, bife seco. Quando tem, né? Tá lá, de bico. Tá lá tomando banho. Esqueci a toalha. Tem pano de chão aí? Ainda que eu falei da toalha, já pensou, acabou o papel higiênico. Esse é pior. Aí eu acho que o negócio fica feio. Mas veja, nós queremos punir. Nós queremos botar um peso no ministério dos irmãos. Por exemplo, às vezes os irmãos erram, falham, fazem as coisas erradas. E normalmente as igrejas querem disciplinar os irmãos. Fala para o irmão: você, irmão, levanta e fica de pé no seu lugar. A igreja quer apresentar aqui o delito do irmão. Aí o irmão de pé lá, ele ouve lá, apresenta para todo mundo o pecado dele. Agora a igreja acha que ele deve ficar num banco. Aí os irmãos estão fazendo assim, não? Mata esse aqui, sim ou assim. A igreja, aí o irmão fica lá 1 ano, 2. Ele está em disciplina no banco. Fica no banco disciplinado. Disciplina. A palavra disciplina, ela significa aprendermos novos métodos e conceitos para melhorar a nossa vida. Aí deixa o cara sentado. Ele desaprende tudo, fica com raiva do pastor, com raiva da esposa, porque deixou ele naquela situação e caguetou ele. Ele fica com tudo virado, porque essa é uma disciplina errada. Não é disciplina, isso é punição. Isso é não amar o irmão. Agora nós estamos debaixo da graça. E debaixo da graça a gente conta com o sangue precioso de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Sabe qual é a expectativa? Que o outro mude só. Só o outro muda. Só o outro tem que mudar. Eu canso de discipular casais. Olha, eu vou te falar. Ele sempre vem reclamando dela e ela dele. Porque ele não faz isso, porque ela não faz aquilo, porque quando é que ele vai mudar ou ela vai mudar primeiro, antes de esperar a mudança no outro? A minha mudança gera mudança na minha esposa, irmãos. Se eu não estou contente com algo nela, eu mudo aqui e espero que daqui a pouquinho isso incomoda ela e ela vai mudar também. Não dá para ficar pedindo para o outro mudar. Você não muda, você não faz isso. Isso é a lei do merecimento. Anda debaixo da lei da graça. Da lei não, da graça. Anda debaixo da graça e você muda e vai acabar mudando o outro. Então nós precisamos aprender que essas questões que vivemos hoje em dia, ela é um problema na nossa vida, porque nos impede de experimentar o melhor de Deus e de nos sentir livre.
de não se sabe de... Chega, vou te falar, Deus não te lembra dos seus pecados. Olha aqui, se você se arrependeu, levanta, sacode a poeira, dá um basta, chega na sua casa, fala, te amo, nega. Não é? Amor, paixão, gatinha, bidu, né? Ô, gato, tem gente que chama o esposo de gato. Vem cá, gato. Vem cá, meu gatinho. Minha esposa chama de Mo. Vem aqui, Mo. Faz tempo que você não chama de Mo. Nego, né? Nego. Tem gente que é coisas, é assim. Pois bem, agora veja, algumas coisas que eu vou levantar aqui. Eu falei primeira coisa na semana passada, eu vou repetir, que uma doutrina errada é pior que um comportamento errado. Paulo, ele disciplina e adverte com rigor e sim, com severidade, né? Ele fala que olha, eu estou admirado. Ele explana com tanta indignação, mas por causa de um pensamento e um ensino errado, do que por um comportamento. Se fosse olhar na igreja de Coríntios, repetindo, você ia ver um monte de coisa errada, mas ele foi muito mais rigoroso com Gálatas. Por quê? Porque deixa eu falar algo. O comportamento errado, ele é facilmente corrigido, mas um pensamento errado, uma aplicação errada, sabe, às vezes as pessoas falam que nós somos igreja em célula, porque a visão da nossa igreja, veja, não é visão da nossa igreja ser célula. Nós não somos igreja em célula por causa de uma visão, é por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus que nos ensina um modelo da igreja primitiva, que muitos falam assim, a igreja primitiva de Jesus. Tem um casal que estava aqui, que agora ele faz parte, foi embora, né, para outra cidade, era da igreja primitiva. Então você pensa que como que era a igreja primitiva? Nos moldes de Jesus. Não, mas tem gente que pensa numa clave, nos caras usando umas roupas, né, de couro, ou igreja primitiva, dos homens da pedra. A igreja primitiva reflete a época de Cristo Jesus, que era reunião nos templos, que era reunião nas casas e que era reuniões individuais, discipulado. Jesus ia na sinagoga, sim ou não? Era uma reunião maior. Jesus pregou lá na conferência do monte. Era uma conferência, tinha quantos lá? 5.000 homens. Chama a mulher. Vem as crianças. Cada judeu tinha no mínimo 5 filhos, né? Que aljava no mínimo 5. Pensa. Então quantas pessoas tinha ali naquele monte? Tinham mais de 20.000. Agora era o quê? Uma conferência. Jesus pregava em conferência? Tem gente que fala, conferência não é de Jesus. Jesus fazia conferência, Sermão do Monte. Foi lá a primeira pregação dele, foi uma conferência assim, né? Na hora que ele começou a estabelecer algumas coisas sobre adultério, sobre, né, a vida, né, sobre o perdão, sobre, né, o divórcio, sobre, enfim, várias coisas ele falou ali numa conferência. E depois ele se reunia nas sinagogas. E depois ele se reunia nas casas. Quando que ele se reuniu nas casas? Vamos lá, igreja. Ele foi na casa de quem, Marina? Na casa de Jairo. Ele foi na casa de quem? De Pedro. Encontrou com a sogra de Pedro lá. Ele foi na casa de quem mais? Zaqueu. Ele foi na casa de várias pessoas. Na casa lá do Simão, Lázaro. Casa de Lázaro. Olha só, então, Jesus se reunia nas casas. Alô. A reunião na casa a gente chama do quê? Fala célula. Olha o irmão para o lado e fala assim, ó, célula. É reunião na casa. E depois ele se reunia individualmente. Ele saía com seus 12. Ele ia lá, chamava os 3 mais chegados. Quem eram os 3 mais chegados? Pedro, Tiago, João. Pedro, Tiago, João. Pedro, Tiago, João. Numa... Agora você, jogar. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Era uma reunião mais íntima. Nós chamamos do quê? Discipulado. Discipulado, irmãos. Então veja, esse é o modelo da igreja primitiva. Esse é o modelo de igreja na época de Jesus Cristo. E é por isso que nós queremos ser assim também. E aí as pessoas falam assim, é a visão, é a doutrina. Isso não é doutrina, isso não é visão, isso é a palavra. A
palavra nos mostra o modelo, e nós fazemos como está escrito, porque nós somos discípulos do amado Jesus. Aleluia. Não existe doutrina neutra, ensino neutro. Tem ensino que fala que não pode raspar o sovaco. Fala, cruz credo, Deus me livre. Pode raspar as pernas. Eu não raspo, graças a Deus, aleluia. Tem os jovens que raspam, cada uma. Ah, Jeová. Mas isso não é doutrina, isso é costume, isso é vontades, isso é vaidade. Higiênico, para alguns para outros é frescura. Mas eu vou te falar, isso é doutrina. Não pode raspar o sovaco, então o homem não pode raspar a barba também. Se você quer andar naquela lei, está vendo como é lei? Eu vim de uma igreja que também tinha um monte de coisa de lei. Sabe, nós às vezes somos formados. Sabe o que é colocar lei? Para controlar o homem. Porque ele não confia que a graça de Deus é suficiente. E acha que porque está debaixo da graça, as pessoas vão querer sair aprontando. Não é isso? Porque a graça dá um ar de liberdade, né? Eu estou livre. O que Paulo disse? Ele mesmo que fala sobre a graça. Todas as coisas me são lícitas, nem tudo convém. Por que você não faz certas coisas, pastor? Porque não me convém. Eu não acho que eu vou agradar a Deus. É por mim, é pela minha confiança, minha consciência. Eu me guardo disso. Mas isso o que é doutrina? Não, isso é minha consciência que me acusa. Eu não quero fazer, porque aquele que faz algo que a consciência repreende, esse peca. Eu não quero viver assim. Então é uma escolha. Mas as pessoas às vezes ensinam coisas erradas, teorias erradas, teologia errada, achando que é neutro. Não há ensino neutro. Não há ensino neutro. As pessoas preferem ensinar as coisas falando não e sim, do que deixar as pessoas experimentar o Espírito e viver pela graça. Você está me ouvindo? A lei e a graça tinham sido misturados ali. Eles viviam debaixo da graça, mas pela lei do merecimento. E o resultado disso é que gera morte. A lei representa a morte. E quando a morte mistura com a vida, não vira vida, vira morte. Você está me ouvindo? É como na matemática. A morte é o zero e a vida é 1. 1 vezes 0 dá 0. 0 vezes 0 dá 0. Para a vida, para sempre ser vida, ela não pode ter mistura com morte, com coisas que matam. Segundo ponto é que toda mistura perverte o evangelho. Os gálatas não deixaram de crer em Cristo, mas acrescentaram a lei. Eles continuavam crendo em Jesus, mas colocaram a lei dentro da vida da igreja, dentro da vida da sua família, no trabalho, nos negócios. Esse é o perigo constante que a gente enfrenta, é de crer em Jesus e querer viver pela lei. Como podemos saber se estamos misturando então graça e lei? Olha só, se a obra da cruz não faz diferença no seu dia a dia, isso é sinal que você depende da lei. Se o que Cristo conquistou na cruz, para você no seu dia a dia, tantufas, você ainda continua se sentindo punido, pesado, ou lembrando das coisas do passado, é porque foi assim. É porque você anda debaixo da lei e não debaixo da graça. Aquele que vive debaixo da graça, ele não anula o sacrifício de Cristo na cruz. Me fala um dos seus pecados que pode invalidar o sacrifício de Cristo na cruz. Me fala uma coisa que você aprontou, que pode falar o seguinte: o que Cristo fez na cruz lá não valeu nada, porque isso aqui foi maior. Me diz, não tem um pecado que você tenha cometido ou venha cometer, que possa ser, que não possa ser anulado pela cruz de Cristo. Amém, irmãos? Quando você crê que foi salvo pela graça, mas acredita que a santificação é pelo esforço próprio. Eu tenho que me santificar. Aí o irmão está lá na rua, aí aparece um banner lá, a mulher seminua no banner. Ele, pequei agora. Já viu? Pega o óleo da unção, pinga no olho. Se você fizer isso, você vai ver o que vai acontecer com você. Eu vi, meus olhos viram um pensamento errado. Estava lá e veio um pensamento errado. Pronto, estou impuro diante de Deus. Falou, até desses pecados Deus te purifica. Você tem que ter uma consciência com Deus. Fala assim: Deus, me livra disso. Senhor, eu rejeito isso. A mente é um campo de batalha, irmãos. Ali nesse campo de batalha, as setas do diabo vão ser lançadas. São como passarinhos.
os passarinhos, eles vão tentar pousar na sua mente. De vez em quando ele vai dar um rasante assim, vai dar uma... Pum. Você não pode deixar ele ficar só lá, porque é fato que vão pousar. Pensamentos malignos vão surgir. Você vai ter pensamentos errados. Isso são setas do maligno. Por isso que Efésios 3:6 diz lá do capacete da salvação. Olha só, um capacete é para proteger a mente, o pensamento. Está aqui então a sua convicção da graça, que é a salvação. Mas às vezes os passarinhos vão pousar. Você tem que tocar eles para eles não fazerem ninhos. Não deixar que um pensamento fique na mente. Quando você estiver pensando algo que não vem de Deus, você fala assim: eu rejeito esse pensamento. Você pega e fala assim: show, passarinho da urucubaca, sai da minha mente em nome de Jesus. Faça agora assim, então sai agora, passarinho. Se o irmão tiver com dificuldade, faz aí, Monteiro, ó, porque está quase dormindo, faz aí, isso. Tira o passarinho. Tira o passarinho, pousou aí, ó. Sabe, é o balanga. É o balanga. Sabe que tem um demônio? Os irmãos que às vezes dormem no culto, tem um demônio que encosta nesses irmãos, chama balanga. Esse demônio, ele senta na cabeça assim, ó, e ele fica com os pezinhos bem nos seus olhos, assim, ó. Aí você vai fazendo assim, ó. É o balanga, ele fica balangando ali assim, ó. Aí daqui a pouco, os irmãos têm que dar um... Então se você não consegue, pede para o irmão estar do lado, dá um pedala, e o balanga cai. É só um pedala e o balanga tufe. Amém? Olha só, isso é para você não dormir, amém? Estou brincando. Quando você pensa que Deus se zanga com você, ah, Deus está zangado comigo. Algumas pessoas pensam isso. Puxa, Deus está mal comigo. Eu não tenho sido um bom filho e Deus está zangado. Eu fiz algo e Deus vai me punir. Não posso entrar, não posso ir à igreja. Já viu aqueles que aprontam? Eles querem fugir da igreja por dois motivos. Um, que não quer ser, confrontados, porque sabe que a palavra vai confrontar. Amém? Se você vem para uma reunião e a palavra não fala com você em nada, eu acho que você está morto e não sabe. Você é um zumbi, é um walking dead. Você está aqui, daqui a pouco você vai querer comer cérebro de alguém aqui. Você é um morto. Porque a palavra ela tem que falar com você a todo tempo. Fala comigo. Você acha que eu estou pregando aqui? Eu não estou, Espírito, é verdade. Estou pregando e eu preciso dela. Preciso mudar isso aqui na minha vida. É assim. Mas dizer algo para você. Às vezes você faz alguma coisa e fica mal porque pensa: Deus, não sou digno. Você não é digno mesmo, meu filho. Nada que você possa fazer vai aumentar o amor de Deus por você. Deus te ama na totalidade. Deus ama mais você do que o próprio Jesus, sabia? Que Ele trocou Jesus por você. Você está me ouvindo? Deus te ama. Então quando você pensa que Deus está zangado com você, você se esquece que Deus só nos vê em Cristo. Quando Ele olha para você, Ele vê o Filho dele morto na cruz. Quando você pensa que Deus se agrada pelo seu esforço, a hora que você acerta, você tem: olha, essa semana eu não assisti novela, eu vou para o culto e vou ser mais ungido por Deus. Hoje eu vou falar até em línguas no culto, porque eu fiquei a tarde inteira e não assisti o Faustão, não assisti ninguém. Eu fiquei no meu quarto trancado. Tem gente que se tranca no quarto, Estamos na época dos monastérios, os monges que subiam em cima das árvores e ficavam lá em cima para não se contaminar. Uma ilustração que o pastor Luiz usa é do barco. Um barco não nasceu, não foi feito para ficar na areia da praia, foi? Não. Onde que o barco foi feito para ficar? Lá no mar. Só que tem um detalhe: o mar não pode entrar dentro do barco, porque se o mar entrar dentro do barco, o barco afunda. É assim o crente. Você não nasceu para ficar longe do mundo, porque o mar representa o mundo. Você nasceu para estar no mundo, mas não deixar o mundo estar em você. Tem gente que quer ser crente assim: olha, eu estou lá fora e traz o mundo para dentro. E aí ele vem para a reunião e quer adorar a Deus com o coração cheio de mundo. Então você precisa aprender a se livrar do mundo, para você manter o coração purificado. Porque Deus, Ele não deixará de te amar só porque você aprontou. Porque Deus é Pai. Lembra do filho pródigo? Aprontou. Pegou lá a sua herança,
queimou, virou maconha, cocaína, balada, show do mundo aí. O cara acabou com o dinheiro. Sobrou o que para ele? Não, sobrou alguma coisa, as bolotas dos porcos. Sobrou as bolotas dos porcos. E aí, quando ele volta para a casa do pai, o que o pai tinha preparado para ele? Um novilho cevado, uma festa, alegria total. O que isso mostra? Que não importa o seu estado, Deus continua te amando da mesma maneira. Você é filho de Deus. Você não é filho do diabo, você é filho de Deus. Mas pastor, é que eu aprontei. Sai da lei do merecimento. Joga essa roupagem de mendigo para lá. Põe um anel novo na mão, uma vestes nova, sandália nova. Entra na festa, come lá o boi cevado que seu pai fez. Mas pastor, e aqueles que nunca aprontaram, vivem buscando não aprontar? Eles não gastaram a herança deles. Por isso que o pai disse: tudo que eu tenho é teu, filho. Você está me ouvindo? Irmãos, nós devemos aprender a viver debaixo da graça de Deus. Quando você pensa que a vitória sobre o pecado e o diabo é algo que é conquistado pelo esforço. Por exemplo, manifesta o capeta, você não fez jejum, ele não pode orar por ele. O capeta está lá, o capeta manifestou, e você do lado: mas eu não fiz jejum hoje, Deus, eu não fiz jejum, Senhor, faltei no culto domingo, e agora? Aí o capeta olha para você, ou lá um endemoniado: você, não, chama o meu líder, chama o Elias, do caça-fantasmas, chama lá. Aí vem o Elias com aquela roupa do Ghostbusters, e expulsa os demônios, caça-fantasmas. Eu vou falar para você, irmão, não é no teu nome que você vai expulsar demônios, não é porque você fez muito ou pouco jejum. É verdade que certa casta de demônios só sai com jejum e oração. Isso mostra que nós devemos ter uma vida buscando a santidade de Deus mesmo, de negar a si mesmo. Mas vou falar, se o capeta se manifestar do teu lado, é você mesmo, do jeito que você está, que você vai expulsar, em nome de Jesus. Mas não quer sair, belisca, que sai. Tem uns que não saem, tem uns que tem que ser banho gelado. Volta, repreende, faz. Mas veja, andamos debaixo da lei do merecimento. Porque não orei, não sou digno de dar uma palavra na célula. Porque, irmãos, é claro que quem orou, ele está com o coração mais cheio de Deus. Mas Deus conhece o nosso coração. Deus conhece. Olha, eu vou te falar, se eu chegar para uma conferência, para fazer uma conferência, cansado, passei a noite inteira viajando, e aí não deu tempo de preparar a palavra, e a conferência começa às 8 da manhã, você sabe o que eu vou fazer a hora que eu chegar no hotel? Vou dormir. Porque não sou eu que faço, é Cristo que faz. Mas isso é negligência. Foi negligência, irmão. Já a pessoa chega lá, passei a noite inteira orando e gerando a palavra, eu chego lá, amém, mas você sabe que esse esforço físico, a disposição física, ela influencia na unção? Se você está muito cansado, a unção, você tem que tomar às vezes umas pirulinhas da Herbalife, para os irmãos da Herbalife lá, né, Bruno? Um green e tal, aí você até dá uns pulos desse tamanho. Hoje eu não tomei nada, deu uns pulos altos. Foi alto, irmãos, eu achei que foi tão alto o pulo que eu dei. Às vezes estou pensando que é. Mas deixa eu falar para você. Quando você vive com sentimento de culpa e condenação por causa dos seus pecados, é sinal que você não está debaixo da graça, está vivendo debaixo da lei. Fiz errado, puxa Deus, sou indigno, sou injusto. Quando você presume que a vida cristã é muito difícil ou penosa, tem uns que dizem assim: é difícil ser da videira, só porque a gente tem jejum de 40 horas, jejum de 21 dias, tem célula. Tem gente que vem na célula e não vem no culto, sabia? Eu já fui na igreja, é verdade, a célula é a igreja, mas a célula, ela é uma asa do passarinho, do avião, e o culto é outra, e a cauda é o discipulado. Então você bate as asas. Se você só tiver as asas, você fica sem direção na horizontal, então você só voa, mas não sabe para onde vai. Você tem que estar a cauda, aí você direciona. São esses 3 pontos que definem. Mas tem gente que não entende assim, e aí ela não veio na célula.
Aí ela chega no culto, ou não vem no culto, vai na célula, fala assim: o que eu vou compartilhar? Compartilha pela graça, irmãos. É pela graça que nós vamos vencer, é pela graça que somos abençoados, é pela graça que Deus fala conosco, é pela graça que vencemos o maligno. Amém? Só os graciosos falam glória a Deus. Oh, aleluia. Olha para o irmão e fala assim: ei, gracinha. Cheio de, seu irmão é cheio de graça. Cheio de graça, irmão. Aqui só tem irmão cheio de graça. Cheio de graça. Quando você pensa que não merece receber a bênção, eu não mereço receber essa bênção, Deus vai lá e quer dar o carro novo, você fala assim: não, Deus, eu não mereço. Difícil alguém pensar assim, né? Ele até pensa que eu não mereço, mas me dá, já que o senhor quer me dar. Aí a palavra do pastor serve. É graça, olha que graça. Ah, graça, né? É assim, tem alguns irmãos que são meio... Hoje eu assisti um filme dos irmãos, cara de pau. Tem alguns assim, cara de pau. Quando você pensa que não merece receber a bênção, não somos abençoados por merecer. E quando pensa que Deus já esgotou a paciência com você, vai, de novo eu aprontei, Deus, acho que agora você manda Miguel me pegar e me dar uma sova. Vai mandar o arcanjo ali distribuir tiro de 12 na minha cabeça, porque olha que eu fiz de novo. Outro ponto que eu quero compartilhar com você é a diferença entre lei e graça. Segundo a lei, tudo depende do homem e da obediência. Lei é isso: o homem se posiciona e obedece, e ele recebe. Amém? Isso é lei. Agora, segundo a graça, tudo depende de Jesus e do que ele realizou na cruz. Você está ouvindo? Por exemplo, você pode praticar todos os mandamentos da lei. Se você estiver enfermo, o que vai te dar a garantia de cura é a graça de Cristo conquistada na cruz. Não adianta andar pela lei. Eu guardo meus mandamentos, o Senhor está aqui, ó. Eu sou fiel no dízimo, eu obedeço pai e mãe, apesar que obedecer pai e mãe dá promessa de longevidade, mas você só vai ser curado pela graça, porque Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Nós temos que aprender a viver pela graça. A graça é a obra de Cristo na cruz, com seus benefícios para nós. A lei exige justiça. A lei fala, fez, recebe. A graça concede justiça. Nele nós somos justificados. Você em Cristo Jesus foi justificado, pois Ele é justo. A lei diz, faça, mas a graça diz, eu faço por você. Você ouviu isso? A graça é Deus a nosso favor. A graça é Deus providenciando. A graça é Deus mandando maná. A graça é Deus alimentando o povo. Aleluia. Por exemplo, a lei diz, você, né? A lei diz, você vai ficar careca. É a lei. O que você pode fazer, Luciano, para não ficar careca? Você precisa dar a graça. Não quero dizer que faltou graça para o Luciano, mas ele é uma graça, careca. Eu acho que ele parece o pastor Marcelo. Fica bonito assim. Eu acho o Luciano estiloso, porque ele é carequinha. Tem uns não, que ficam tentando colar a franja na testa, puxa o cabelo aqui, né? Puxa ali. Já viu? Tem algum irmão assim? Eu fui nessa época, eu tinha medo de deixar minhas super entradas aqui, né? Então eu penteava o cabelo um pouquinho para baixo assim, dividir. Mas tem alguns que fica muito estranho. Mas veja, a lei diz que você não pode ficar careca. Aí você tenta segurar o cabelo na sua cabeça, mas não tem jeito, não dá para evitar, vai cair. Mas a graça diz, receba um novo cabelo agora. E começa a nascer cabelo. Pela lei não vai dar para segurar, os cabelos vão cair. Mas pela graça, o cabelo não é que não vai cair, vai nascer. Essa é a graça de Deus. Você pode orar assim, você que está ficando careca. Fala, Deus, em nome de Jesus, sua palavra diz que nenhum dos cabelos da minha cabeça cai, se o Senhor não permitir. Não permita mais que nenhum caia. Amém? Glória a Deus. Só para os carecas, amém, irmãos? Olha aí quantos. Glória a Deus. Muitos temem que o ensino da graça se torne desequilíbrio, irmãos. Esse é o grande problema. Nós vamos ensinar a graça aqui,
E pode ser que você fique, puxa, se meu filho ouve um negócio desse da graça, ele vai ficar falando, não mãe, eu estou na graça, se liga, deixa eu sair. Ele não vai mais falar, mãe, você está cheio de graça. Mãe, para com graça, eu vou sair. Não, fala, mãe, fica com graça, eu vou sair. Mas isso é um problema, é um perigo. Nós não queremos ensinar isso. Nós não estamos ensinando que você deve ter uma vida relaxada de pecado. Deus não se agrada de pecado. O pecador não agrada o coração de Deus. Amém? Mas eu quero dizer para você que é vivo, esbarra no pecado, a graça está disponível para você. Posso ouvir um amém? Um paralelo então entre a graça e a lei. Lemos no Velho Testamento e presumimos que tudo ali se aplica para nós hoje. Irmãos, o Velho Testamento, ele é um simbolismo para o Novo, é sombra do Novo. Você deve viver pela graça de Cristo Jesus, porque você foi alcançado por Ele. Pela lei você nunca seria incluso no reino de Deus, sabia? Sabia que a lei dizia que os estrangeiros não têm parte no reino? Não podia ser, você é estrangeiro, olha a sua cara de brasileiro. Olha aí, cabeça chata, cabeça fina, nariz comprido, nariz de batata. Ninguém tem cara de salim não, de cara de judeu aqui. Tem algum judeu aqui? Que não sei. Se você é judeu, só se for de filho de mãe judia, olha lá ainda. Então nós não sabemos, então essa lei não serve para nós. Pela lei, nós estamos fora. Nós devemos viver pela graça, porque pela graça que nos salvamos. A lei não era para a gente. Então, às vezes, nós queremos ter um estilo de vida do Velho Testamento. Não, dizia lá no Velho Testamento que nós temos que guardar o sábado. Pode guardar o sábado. Tem os irmãos que gostam de guardar o sábado. Mas essa lei não se aplica para nós, porque nós somos da graça. Não, olha, tem a lei que tem que honrar pai e mãe. Não se aplica para a nossa lei. A nossa lei é amar a Deus acima de todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Está incluída a lei do Velho Testamento aqui? Alô? Está incluído. Você ama a Deus e ama o teu próximo, você vai honrar teu pai? Se você ama a Deus, você vai faltar no culto? Só quem veio no culto. Quem ama a Deus não falta em culto, fala para o seu irmão. E nem na célula. Quem ama a Deus não falta. Ah, mas às vezes não dá para ir. Não, Deus, a graça de Deus, Ele permite. Mas quem ama a Deus, podendo vir, vem. Quem ama a Deus troca o culto por quê? Só para o arrebatamento. Eu só troco essa reunião se Cristo me chamar para outra. Se Ele não me chamou para outra, meu lugar é aqui, porque eu sei que Ele está aqui. Amém? Então veja, é graça. Isso é a graça de Deus. E as pessoas às vezes não entendem isso. Isso é um erro. Significa que vamos ignorar então o Velho Testamento? Não, irmãos. Mas ele é sombra do Novo. O Velho Testamento aponta para Jesus. Amém? Então agora vamos, diferenças vitais entre o Velho Testamento e o Novo. Olha que importante. Primeiro, no Velho Testamento, para se achegar a Deus, precisava da velha aliança. O homem precisaria obedecer a todos os mandamentos da lei para ser justo. Era assim, para se aproximar de Deus, você tinha que obedecer todos os mandamentos. Agora na nova aliança, Deus transmite justiça ao homem através da obra da cruz. Você agora, por causa de Cristo, tem livre acesso para falar com Deus. Amém? Olha só, na velha aliança, Deus visitaria os pecados do homem até a sua terceira e quarta geração. Isso lá em Êxodo 20, verso 5 diz isso, que até a terceira e quarta geração, Deus visita a iniquidade do pai no filho do filho. Agora veja, na nova aliança, aliança da graça, a promessa de Deus é que jamais Ele se lembrará dos nossos pecados. Olha que diferença. Na lei, Ele se lembra até a quarta geração. Na graça, Ele se esquece. Qual que você prefere viver? Na graça. Sob a velha aliança da lei, só haveria bênção se obedecessem perfeitamente os mandamentos de Deus. Em Deuteronômio 28, 13, 14 diz isso. Hoje, pela nova aliança da graça, somos abençoados com toda sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1, 3 diz isso. Você já foi abençoado. Pela lei você tinha que fazer tudo para ser abençoado. Pela graça você não tem que fazer nada. Ele já te abençoou com toda sorte de bênção. Fala glória a Deus. Quantos aqui são da graça?
No Antigo Testamento, os filhos de Israel eram amaldiçoados se desobedecessem perfeitamente. Bom, já falei isso aqui. Sob a antiga aliança, as pessoas, dependiam do esforço próprio para serem transformadas. Elas precisavam trabalhar e às vezes até se açoitar para conseguir transformar as suas vidas. Agora nós somos transformados de glória em glória através do Espírito Santo que habita em nosso coração. É o Espírito Santo que muda você. Olha para o seu irmão e fala assim para ele assim, você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Fala de novo. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor? Tem, continua assim, né? Ainda só de então perceber que a Ele há algo importante em você. Aí, por isso levante, exalte ao Senhor. Pega a mão do irmão aí. Olha que beleza. Você fala para o irmão. Lá no Velho Testamento não tinha Espírito Santo. O Espírito em alguns homens se apoderava. Mas no Novo Testamento, depois de Atos 2, Ele veio fazer morada e não nos deixa. Por isso que Jesus disse no fim da vida, dizendo assim: e eis que estarei convosco até os confins da terra, todos os dias. Lá em Josué, nunca te deixei e nem te desampararei. Deixar e desamparar andar perto. Agora no Novo Testamento fala de morar dentro de você, de estar em você. Jesus veio fazer habitação em nós através do Espírito Santo. Então veja, a sua transformação é através do Espírito Santo. No Velho Testamento, os filhos de Israel não podiam entrar no Santo dos Santos. Sabe quem entrava no Santo dos Santos, lá no tabernáculo? Só o sumo. E sabe quantas vezes no ano? Uma. Pensa. E agora na nova aliança, Deus rasga o véu e todos têm acesso ao Santo dos Santos. Ah, irmão, por que você não flui no louvor? Tô mal, já vê aqueles que entram e ficam assim, levanta a mão. Parece o Walking Dead mesmo, né? Aquela levanta a mão, aquele sacrifício. Adora a Deus. Amém. O irmão está morrendo. Peso de acusação do diabo. Sem falar daqueles que não vêm por causa disso. É gente que vive debaixo da lei. Irmão, você devia correr para uma reunião dessa, para se encher da graça e falar assim: eu estou livre do peso do pecado. No meio do louvor você é abatido, porque é verdade que a gente chega abatido, mas abatido você vai lá, se enche de fé e fala: chega, diabo, você não me engana mais. O que Cristo Jesus fez por mim você nunca vai fazer. Eu vou falar o seguinte: diabo, eu estou aqui para dar risada na sua cara. Ah, você quer me lembrar do que eu fiz? Se nem Deus se lembra, por que eu vou lembrar? Então vira as costas e adora a Deus com liberdade, com alegria, com intensidade, com fervor. Se quiser pular, pula. Nós não somos uma igreja legalista. Eu já sou o primeiro a dar pulo que nem cabrito aqui, né? Depois veio uma falta de ar violenta, é verdade. Confesso a vocês. A hora que eu agachei aqui tinha 2 motivos: a presença de Deus e que minhas pernas amoleceram. Mas, irmão, nós somos livres. Somos livres para dançar a Deus, livres para se expressar. O mundo lá fora diz que é livre e faz isso, não é verdade? Só que eles são prisioneiros do inferno. Você que é livre por Jesus Cristo, Jesus te livrou. Por que não celebrar a Deus com intensidade? Por que não liberar a sua voz, não cantar mesmo? Por que não correr, não dançar ao Senhor? Você que nos visita e achou estranho eu dançar, eu sou o cara que mais dança aqui. Quando eu era jovem eu dançava Michael Jackson. Dançava, eu não era convertido, eu dançava o Michael Jackson, Billie Jean, toda aquela coisa, dançava. Eu gosto de dançar, e eu não vou dançar agora para Jesus Cristo? Irmãos, nós temos que dançar para Ele, porque quando a dança expressa, o seu corpo está expressando assim, eu sou livre da crítica dos micaus, das micales.
daqueles que ficam olhando pela lei. Mical ficou olhando para Davi pela lei. Olha, um rei, como que faz? Dança que nem um cão vadio sem pejo, diante das mulheres do reino. Ele foi lá arrancar as vestes. Ele não se guardou por causa da lei. Ele entrou na graça. Quem tem um encontro com a arca anda debaixo da graça. Davi arrancou as vestes. Davi ia dançando e rodopiando e pulando e saltitando. E a turma ficava olhando assim, ó. Que ridículo. Era isso que pensava mesmo. Mical pensou isso. Mas Davi era livre, porque ele encontrou a graça onde só havia lei ainda. Olha isso, que impressionante. Encontrou a graça, quis fazer uma casa para Deus. E Deus fala assim: quem te falou, Davi, que eu queria uma casa? É só alguém que tem um encontro com a graça. Pela lei ia fazer casa para Deus. Pela lei ia fazer o quê? Atendia mesmo, daquilo lá, foi ele que pediu. Mas quem anda na graça, surpreende a Deus com suas atitudes. Quem experimenta a graça, conhece o coração de Deus de uma maneira que o Deus se espanta. Falei, quem te disse que eu pedi uma casa? Irmãos, deixa eu falar algo para você. Deus deseja ser revelado cada dia mais para nós. Mas só debaixo da graça você vai ter revelação completa de quem é Deus. Amém? Quinto ponto, encerrando. Fala, glória a Deus. Opa, diminuiu bem. Quando eu encerro, os visitantes, quando eu encerro, aí os irmãos falam, glória a Deus, eu fico bravo com eles. Mas você que é visitante, você caiu. Normal. Visitante na primeira vez cai. Para você não cair, tem que voltar no próximo culto. Aí você não vai cair. Você fala, o pastor vai falar, eu vou. Você vê como a igreja está atenta? Só quando eles estão cansados, eles caem. Quando eles estão meio cansados, eu vejo que vocês estão ligados na palavra. E vão lá, vou acabar a palavra, amém, amém, glória a Deus, aleluia, até que enfim. Ainda bem que nós estamos debaixo da graça. Pode parar, Osmário. Não é para fazer. Explica ao Osmário que ele ficou sem entender, porque o Osmário é o mais fervoroso aqui. Amém. Aí, algum irmão engraçadinho, porque está cheio de graça, vai falar, é por isso, porque ele não escuta, então ele é o mais fervoroso. Porque se te escutasse, pastor, ele ia ficar cansado. É verdade. Mas concluindo aqui, alimente a sua fé, confessando a sua justiça a Cristo. Olha só. Você não confessa que é justo a fim de se tornar justo. Você confessa que é justo porque já é justo, pois Cristo te justificou. Ser justo é estar capacitado por Deus para realizar aquilo que Ele colocou na tua mão. Deixa eu falar, Cristo Jesus tem planos para você. E aquilo que Ele tem para você, seja profissionalmente, seja na sua família, seja no ministério, Ele já depositou na medida necessária para não faltar nada e você conquistar aquilo que Ele tem para você. Ele te fez justo já. Você não vai falar, eu sou justo porque Cristo me fez justo. Não, eu sou justo porque Ele está em mim e Ele é o justo que opera através de mim. Não tem obras da mão humana que pode acrescentar nada à sua vida, mas por causa de Cristo Jesus, nós confessamos a verdade e ficamos mais conscientes da realidade que Cristo Jesus opera em nós. Cristo Jesus está em nós. Abre aí Gálatas 5:4. Luciano já vem aqui. Estou encerrando. Mas diz assim, Gálatas 5:4: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Nós, quando queremos nos justificar em cima da lei do merecimento, fiz isso por causa disso, fiz isso, então espero isso. Alguns irmãos vieram aqui pensando, puxa, se eu colocar meus 20 reais, vai transformar 200. Isso é a lei do merecimento. Você acha que Deus te abençoa só porque você dizima e oferta? Alô? Irmãos, Deus te abençoa porque Ele é Pai. Sabe quem faz prosperar lá o ateu, que não crê em Deus? E é próspero? É Deus. Por quê? Porque Ele ainda é Pai de toda criatura.
Pode ser que a criatura não recebeu ele como pai, mas Deus é pai, e ele abençoa até aqueles que o rejeitam como pai. É a boa e plena vontade de Deus. Então você é livre, inclusive, para, se é por causa da bênção, de nem servir a Deus. Afinal de contas, eu acho que aquele que se aproxima de Deus por causa da bênção não tem nada de paixão nem de vida de Deus. Você que busca Deus por causa da riqueza, por causa do que tem no bolso de Deus, você não conheceu Deus de verdade. Mas pastor, eu posso orar para Deus me abençoar? Pode, mas Ele diz que Ele já te abençoou com toda a sorte de bênção nos lugares celestes. Olha, uma coisa que eu vou te falar: aqueles que são tão íntimos de Deus acabam nem orando para si, sabia? Gente que está com o coração tão cheio de Deus, ele ora tanto pelos outros, se preocupa tanto com o coração dos outros, que ele esquece de orar para si, e nem por isso ele deixa de ser abençoado. Você já viu? Às vezes eu vou orar, irmãos, eu tenho um hábito de começar orando pela minha casa, eu faço isso como uma prioridade, mas a intensidade na minha oração é muito mais pela casa dos irmãos, porque olha, eu vou por cada célula lembrando, célula tal, célula tal, eu vou lá e lembro de um irmão ou outro que estão passando uma luta, e oro por eles, sento, aconselho, e por mim mesmo, nem por mim, eu oro pela minha querida santa, pelos meus filhos, pelos negócios, e Deus tem me abençoado. Você não precisa buscar para você, porque Deus conhece seu coração. O filho chega em casa, o pai não fica perguntando para ele: está com fome para comer? Chega no horário e já põe na mesa, e daqui a pouco ele vem com uma sobremesa, a mãe vem com uma sobremesa que você nem contava, um pudim de leite. Nossa, mãe. E aí chega num dia à noite, tem lá um bis para 11 até 3, 2. Minha casa eu só podia comer um bis ou 2. Na Paula eles comiam uma caixa, cada filho comia uma caixa de bis livremente, assim. Eu falo, nossa, que pena que a minha não podia, que lá a graça era maior, eu acho. Lá tinha muita lei do merecimento, também achava caro, eu acho que era para disciplinar os filhos mesmo, até que podia dar, mas só dessa época que tudo era meio restrito, mas sempre tinha algo a mais que o pai ou a mãe fazia. Quando era dia do aniversário, minha mãe fazia sonho, era o sonho de goiabada quentinha que ela fazia no meu aniversário. Era comer e dar dor de barriga depois de 2 horas, porque então comia quente, mas era uma delícia. Não fazia por merecer, mas era a graça de Deus. Não é assim que Deus faz? Ele vai dar além, porque é graça. Mas pastor, eu não estou tendo além. É que você não está vendo. Só por você estar vivo, ter um emprego, ou estar podendo procurar um emprego, já é graça de Deus na sua vida. Não é verdade, irmãos? Alguém que decide andar debaixo da lei escolhe a maldição da lei. Tem alguns crentes querendo ser judeus. Isso é um perigo, porque eles querem a lei. Existem judeus messiânicos que creem em Jesus Cristo como Senhor. Para eles, eu até tolero que eles andem debaixo da lei, porque eles são o povo da lei. Mas nós não. Você querer andar pela lei é abrir mão da graça do sacrifício de Jesus. Agora tem coisas muito bonitas no judeu: o significado das festas, o símbolo, tudo aponta para Jesus. Eu tenho um amigo muito querido, ele não anda debaixo da lei, ele anda debaixo da graça, mas ele ama os judeus. E ele, toda hora que ele senta para conversar comigo e me contar as coisas dos judeus, eu fico assim, por causa do simbolismo com Jesus Cristo. Mas o que você acharia se ele vai me dar um talite? Ele falou que ia me dar um talite. Ele falou assim: já pensou eu entrar aqui de talite, de quipá, com os filactérios amarrados no braço, a caixinha na testa, e ficar aqui assim, virar para a direção lá e ficar 3 vezes ao dia, e repetindo lá os
acho que chama esquema, sei lá o nome que fala daquelas citas. Eu não sou da lei, eu sou da graça. Eu não preciso pôr um quipá para falar que eu sou filho de Deus. Eu tenho meu corpo manchado, lavado pelo sangue do Cordeiro, que comprova a minha filiação. Você é assim. Você é assim. Gálatas 3:10. Olha o que diz nesse texto. Vou ler só mais um e vou encerrar. Em Gálatas aí, 2 folhinhas. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Alguém que decide então andar debaixo da lei, escolhe a maldição. Agora, você só receberá a plenitude das bênçãos de Deus através da graça, e nunca por merecimento. Não tenha medo de crer na graça, irmão. Não tenha medo de andar nela. Pastor, mas eu acho que é muito para mim. Eu acho que esse desafio no trabalho é demais. Eu acho que esse tempo ministerialmente é demais. Eu estou tendo essa oportunidade. Ande debaixo da graça de Deus, e você vai realizar coisas que você nunca sonhou. Amém. Por fim, Romanos 6, verso 14. Leia comigo. Fique de pé para ler. Eu li isso no final do culto passado. Quero encerrar com esse texto novamente.